algumas definições importantes de materiais. Então, nós temos aí inúmeros materiais que são formados por substância, que na química, na verdade, ela é uma porção específica da matéria e ela sempre vai ter aí uma composição fixa e propriedades bem definidas. E é através desse sistema que eu consigo identificar qual é o meu produto, qual é o material que eu estou utilizando. Porque para cada material eu vou ter uma substância específica, eu vou ter propriedades bem definidas. Bom, gente, em negrito aí, no quadradinho laranja, tem uma definição de minerais, né? O que são minerais? Então, nós temos uma característica aí dos minerais, que eles são substâncias, pois cada um deles apresenta composição fixa e propriedade bem definida, e é formado pelo mesmo tipo de partículas. Então, quando a gente está falando de minerais, a gente sabe por que nós estamos falando dele, porque a gente consegue compreender qual a sua propriedade, qual a sua estrutura, né? Qual que é a sua porção, a sua composição. Da mesma forma, gente, que a gente consegue falar sobre a água, a gente consegue falar sobre o óleo, a gente consegue falar sobre o ferro, sobre o cálcio, porque a gente consegue caracterizar cada substância em um grupo e a gente consegue analisar quais são as suas propriedades. Então, quem tiver com a apostila pode estar grifando essa parte laranja, tá, gente? Porque é muito bacana. Depois nós temos aí alguns tipos, tá, de substâncias aí de materiais que nós usamos aí no nosso dia a dia e que normalmente, gente, de algum produto forma-se novos produtos. Então, na imagem aí nós temos a hematita, tá? Essa hematita, ela é muito usada, é a imagem que tá aí à esquerda, tá? Ela é muito usada, ela é um mineral que ela tem um brilho metálico que quando ela é lapidada, quando ela é aí, ela sofre um processo de modificação, eu consigo alterar a sua estrutura, né? No produto bruto, ela pode ser transformada aí em inúmeros setores. E ela é muito usada no processo industrial siderúrgicas, tá? E ela pode, através da hematita, ela pode sofrer aí mudanças e eu posso ter um novo produto, como por exemplo o ferro metálico e algumas peças aí, algumas ferramentas que também são usadas e são elaboradas a partir desse meu produto, que no caso é a hematita. Então, nós temos aqui os minerais e a gente sempre vai perceber na química e também na física que a gente sempre vai ter um produto e desse produto vai dar vidas a novos produtos, tá? Então, isso é química. A gente tem um produto, né? Um produto bruto, onde não foi mexido, onde não foi estruturado, não foi alterado nada, e dele vai ser encaminhado para uma indústria, para um ramo, aonde ela vai alterar o seu produto e vai dar origem a novos produtos, tá? Bom, gente, a hematita, que é essa imagem aqui, gente, ela é muito requisitada, né? Porque, gente, ele é um mineral que ele é formado aí de ferro e oxigênio. Então, para que haja o processo aí da hematita, ocorre um processo químico aí entre esses dois constituintes. E aí, gente, através dessa transformação aí de ferro e oxigênio, a gente acha aí o ferro metálico, que é uma substância de grande importância para a fabricação de diversos materiais. Para extrair a hematita, é necessário separá-la de outros materiais. No caso, eu vou levar ela para uma indústria, né, aonde eu vou pegar a parte dela e vou utilizar para a produção de algo novo. Então é isso que a gente vai compreender, tá? Quais são as substâncias que é usada. Depois essa substância ela vai formar uma mistura, porque eu vou misturar ela com outra coisa para dar origem a novos fatores, tá? Então a gente vai compreender um pouquinho nesse módulo quais são os seus benefícios e também, né, em larga escala aí, quais são os seus malefícios. E aí, gente, quando a gente fala de analisar uma substância, pegar um produto, observar e analisar, a gente está falando aí, gente, de um sistema que na química é conhecido, tá? Então, a partir do momento que eu pego uma estrutura e eu vou usar ela como processo de objeto de estudo, eu vou investigar,
aí dá-se o nome de sistemas, tá? Então, nós vamos compreender um pouquinho como que funciona o processo da extração e depois da extração, aonde que eu vou empregar, onde eu vou utilizar ela no nosso cotidiano. E quais vai ser os benefícios aí que vão ser em larga escala, né? Vai ser distribuída aí para toda a sociedade. Bom, o látex, gente, também é um produto muito importante, é uma substância que dele vai dar origem aí a diversos produtos. Então, nós temos aqui uma tabelinha, tá? Então, o látex, ele é um processo de cultivo, então eu tenho que ter lá uma agricultura específica nisso, aonde eu vou ter que ter aquele produto, eu vou ter que ter aquela árvore específica, e dela, quando ela estiver no estado adequado, vai ser coletado esse látex, aonde, gente, ele vai ser encaminhado para uma indústria e ele pode formar novas substâncias, novos produtos. Então, do látex, né, através da composição do látex natural, né, eu posso ter aí a formação da borracha, da proteína, do açúcar, da gordura, da água, entre outros. Se vocês forem pesquisar na internet quais os tipos, né, de composições que podem ser formadas através do látex, vocês vão encontrar aí inúmeras. E aí, gente, quando a gente fala do processo de produção, né? Quando você vai lá, você pega o látex e você vai fazer o processo de agrupamento, você vai gerar uma nova substância, você sempre vai conseguir, gente, dentro desse processo, observar como que é formada a minha estrutura, né? E aí entra naquela questão de misturas homogêneas e heterogêneas, né? Tem algumas composições que a olho nu você não consegue detectar se ela tem mais de uma fase ou ela só tem uma fase. Já as misturas heterogêneas eu consigo a olho nu compreender e visualizar que ela tem mais de uma fase. Aí vai ter aquelas misturas que eu vou precisar de um aparelho, né, óptico, porque ela vai ser uma mistura heterogênea e eu não, a olho nu eu não consigo detectar isso. Então, nós temos uma imagem aqui, poucas horas após a extração, pode-se observar que o látex se separa em duas fases, isso é, duas porções, cada uma apresentando as mesmas propriedades físicas e químicas em toda a sua extensão. Então, aqui o látex, depois que ele é retirado, né, e ele é colocado em um recipiente para armazenamento, para ser levado, é possível observar duas fases, que são chamados de sistemas bifásicos, tá bom? Então, é importante também, quando a gente fala de uma substância, é também analisar como que ela se comporta, né? Então, a gente sempre vai estar relembrando aí as unidades anteriores. E aí, gente, a extração, ela faz parte de um processo de captação, onde eu vou buscar aquela minha matéria-prima, né, para gerar aí novos produtos. E aí, gente, no caso do látex, eu tenho um sistema heterogêneo, né? Então, ele é formado aí por duas fases. Então, a olho nu, eu consigo olhar e visualizar as duas fases. Então, ele também pode ser chamado ou de sistema heterogêneo ou de mistura heterogênea, tá bom, gente? É como se eu estivesse colocando água e óleo. Quando eu coloco água e óleo no recipiente, eu consigo ver onde está a água e onde está o óleo. Então, aí eu falo que o látex, a água e o óleo é uma substância heterogênea. Da mesma forma que o látex também pode ser considerado aí uma substância, uma mistura heterogênea. E aí, gente, quando a gente fala de analisar, a gente consegue compreender que, às vezes, a olho nu, a gente consegue ver que um componente ou um produto, ele é formado aí de substâncias heterogêneas. Quando eu consigo visualizar essas fases, é chamada também de interface, tá? Quando no mesmo produto eu consigo ver aonde estão os materiais que diferem um do outro, tá? Eu consigo compreender isso a olho nu. Então, nós temos aqui, gente, o granito, né? Nós temos uma pia, uma área da cozinha bem bonita, aonde a pessoa não quis colocar azulejo, ela quis colocar uma pedra, né? Ela colocou granito. E nesse granito, gente, se a gente percebe várias colorações, nós temos vários tipos de cores, né? Então, a gente consegue perceber que esse granito, ele é uma mistura heterogênea, porque quando eu olho bem próximo, eu consigo perceber que ele tem diversas composições dentro da sua estrutura.
Então, a olho nu, eu percebo que ela não é composta, ela não é feita de apenas um material. Ela é feita de diversos materiais. Então, isso é chamado de substância ou mistura heterogênea. Aí nós vamos ter uma outra imagem muito bacana também, gente, que eu gostei, que é a imagem A, que é do leite, e a imagem B, que é do sangue, né? A olho nu, se vocês pegarem para analisar, vocês vão dizer que é uma mistura homogênea, porque eu não tô vendo nenhuma fase. Mas se eu for utilizar aí um aparelho, né, um microscópico, algo óptico, eu vou conseguir perceber no leite as gorduras. E a mesma coisa vai ocorrer no sangue, porque no sangue eu vou conseguir ver, gente, também partículas dentro dele, né? Que elas não se solubilizam. Então, no leite, a gordura, ela não se solubiliza. Talvez visivelmente, a olho nu, você não enxergue aonde está a gordura. Mas o leite contém gordura. A mesma coisa do sangue, tem partículas dentro dele que não se solubiliza. Ele tá ali, né? E a olho nu você só vai enxergar o sangue, você não vai conseguir visualizar essas partículas. Então, esses são chamados de sistemas heterogêneos. Então, o sistema heterogêneo não é só aquilo que eu olho e vejo. Eu também tenho que analisar através aí de um microscópio, tá? Então, é muito importante a gente conseguir conciliar esses dois. E aí, nós vamos ter também os sistemas homogêneos, tá? Sistemas homogêneos é quando eu olho para uma solução, eu olho para um sistema e eu não consigo ver mais de uma fase. Eu só vejo uma fase. Então, quer dizer que o meu produto se solubilizou. Então, eu só tenho um componente, visivelmente, tá? Então, nós temos aqui a imagem A, que representa a água e etanol. Se eu pegar a água e eu pegar o etanol, eu vou ter dois sistemas. Quando eu misturo, aumentou o volume e a única coisa que eu consigo ver é que eles se solubilizaram. Então, se colocarem um becker na minha frente, um copo com água e etanol, eu vou achar que ele é água ou é álcool. Eu não vou conseguir falar para vocês aonde está o álcool e aonde está o etanol, porque eles se solubilizaram. Então, quando isso acontece, é chamado de sistemas homogêneos. Bom, gente, por enquanto é só. Eu espero que a aula tenha dado para vocês compreender, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, é só chamar a prof. E também nós vamos ter aí a nossa videoconferência abordando também esse conteúdo. Até lá, galera!